Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 a 11, diz assim: se você crer, ou melhor, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Amém? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Vamos falar com Deus. Peça para que o Espírito de Deus libere uma palavra para o seu coração hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, me usa nessa noite como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para liberar a tua palavra, a direção do teu Espírito para o teu povo, para a tua igreja, para cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Que a tua palavra seja liberada para a vida de cada um deles. Que a tua direção seja uma direção de revelação, Senhor, para o coração, para a vida do teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa noite de uma forma muito especial. Tantos que estão aqui de maneira presencial e também aqueles que estão online. Alcança, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pilares da mudança. Irmãos, a palavra que Deus quer liberar para o nosso coração nessa noite, eu peço que você preste bastante atenção, porque são direções para você que já está na fé, continuar na fé, e você que ainda não está na fé, vir para a fé, em nome do Senhor Jesus. O texto que lemos aqui, é um texto que já fala por si só a respeito de salvação, crer, e o que há de necessário para que você seja salvo. A Bíblia diz que se você crer com o seu coração e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E o detalhe, no final do versículo 11 diz assim: pois aquele que nele confiar não será envergonhado. Aonde estão aqueles que confiam no Senhor? Meus irmãos, existem alguns pilares relacionados à nossa mudança. Existem alguns pilares necessários para uma mudança de vida. Porque Jesus Cristo, Ele quer nos trazer um propósito, não simplesmente, como mencionei aqui no culto passado, para simplesmente uma melhoria de vida. Não. É verdadeiramente uma transformação, uma mudança de vida. O que Deus quer para mim e para você, não é passarmos a frequentar a igreja e de repente está tudo lindo, agora está tudo perfeito. Não. Deus quer transformação para a nossa vida. Primeira coisa que Deus quer é que você não frequente uma igreja. Como assim, pastor? É isso. Deus quer que você não frequente uma igreja. Frequentar, você frequenta o shopping. Frequentar, você frequenta uma lanchonete, um restaurante. Frequentar, você frequenta lugares, tantos lugares para você frequentar. Igreja, primeiramente, não é um lugar para frequentar. Igreja é um lugar para pertencer. É muito comum, talvez no mundo de hoje, a pessoa diz: que igreja você está frequentando? Você diz essa resposta: eu não frequento igreja nenhuma. Eu pertenço à igreja do Evangelho Quadrangular Vila Monteiro.
Eu pertenço à família do corpo de Cristo, os irmãos que congregam naquele lugar, celebram a Cristo naquele lugar. Eu tenho um propósito, uma aliança com aquele povo. Essa é a minha palavra, essa é a sua palavra. Por isso que, particularmente, lógico que é a igreja de Cristo, mas quando alguém fala, não, é aonde? A minha igreja? A gente tem esse costume de falar, a minha igreja. E esse costume de falar não é querendo dizer que a igreja não é de Jesus e é minha, não é isso. Mas é entendendo que a igreja é minha, eu faço parte dela. Eu faço parte do corpo de Cristo, a igreja é sua. Você faz parte do corpo de Cristo. E como nós entendemos que ela é nossa, então eu faço bem feito. Eu estou trabalhando com limpeza de piscina. Não é propaganda, não é só um testemunho que eu vou dar aqui agora. E esses dias eu cheguei para uma cliente, eu falei para ela assim: a minha piscina não está legal. E a piscina não era minha, era dela, nem piscina eu tenho. A minha piscina não está legal, eu não gosto que minha piscina fique desse jeito. Vou aplicar o produto assim, 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 depois eu volto para poder fazer o outro processo, porque eu não aceito a minha piscina ficar desse jeito. Eu falei isso para ela e eu falei com autoridade, dizendo assim: a piscina é sua, mas quem cuida sou eu, a partir de agora é minha piscina, ela tem que ficar top. Quem está entendendo, irmãos? Assim também eu interpreto da minha família. A minha família tem que ser bênção. Assim eu interpreto da igreja. A minha igreja tem que ser bênção. Assim eu interpreto a minha vida. A minha vida tem que ser bênção. Quem está entendendo, diga amém. Assim também a sua. Seu casamento tem que ser bênção. Sua família tem que ser bênção. A sua igreja tem que ser bênção. Você tem que ser uma bênção. Essa foi a palavra de Deus para Abraão: ser tu uma bênção. Propósito de Deus é que a gente seja uma bênção, para que a nossa família, nossa casa seja uma bênção. Perceba que destruição de lares não se acontece porque o mundo ficou pior. Não, destruição de lares se acontece com quem está dentro da casa. Destruição de lares não se acontece por causa que estourou uma bomba num outro país, porque está um problema no mundo todo, uma calamidade no mundo. Não, destruição de lares acontece porque o marido está deixando brecha, porque a esposa está dando brecha, porque o filho está dando brecha, porque a casa está dando legalidade para o diabo vir e atacar. Destruição de lares acontece porque as pessoas que estão dentro da família dão liberdade para Deus, para o diabo, ou melhor dizendo, atacar. Pelo outro lado também é verdade. Transformação de lares, mudança de lares acontece quando pessoas da família deixam Jesus agir. Quando pessoas da casa deixam Deus operar, a mudança acontece dentro de casa. Quando o marido deixa Deus reinar no coração dele, as atitudes dele melhoram, a vida dele caminha de transformação, o conceito dele familiar com a esposa, com os filhos, a convivência melhora, tudo melhora, no trabalho melhora, ele prospera, as pessoas enxergam ele diferente, porque ele deixou Jesus reinar no coração dele. Todas as demais áreas da vida dele começam a ser transformadas também. Quem está entendendo, diga amém. Existem alguns pilares para a mudança. Primeira coisa que eu preciso fazer, que eu preciso ter em minha vida, para que haja verdadeiramente uma mudança, é reconhecer que você está na escuridão. Escuta isso você que está em casa. Reconhecer que você está na escuridão é o primeiro pilar para que haja uma mudança. Porque enquanto você não reconhece, enquanto as pessoas estão com a vida toda arrebentada, mas ela não se enxerga, ela não percebe que está faltando Deus para a vida dela, ela não percebe que falta paz no coração dela, ela não percebe que falta amor na família dela, ela está vendo que não dá certo, é destruição, é problemas, é adultério, prostituição, vícios, drogas, maldição, doenças, acusação, brigas, rancores, mágoa, vingança, ódio, ira, raiva, cólera, prostituição reinando na família, e a pessoa não enxerga que a vida dela está na escuridão. O grande problema de muitos é não se enxergar. A primeira coisa que eu preciso para buscar um hospital é entender que eu estou doente, é entender que eu preciso de algo que eu mesmo não consigo resolver. Então eu vou até o hospital quando eu percebo que eu não estou bem. As pessoas assim também são.
quando percebem que estão na escuridão, precisam buscar a luz, e a luz é Jesus. Diga graças a Deus. Há oportunidade para todos nós. Fizemos o evangelismo agora, sábado passado, no semáforo aqui em cima, e entregamos nos carros, em cada carro que parava no sinaleiro, um folder, e nele estava escrito: existe uma oportunidade para você vencer. Essa era a frase que estava estampada bem grande naquele folder. Existe uma oportunidade para você vencer. E ali está o endereço da igreja. Uma família de mãos dadas. Só isso. A oportunidade está para quem tem sede, quem quer. Quem quer, vem e beba. Isso foi o que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Escuta, quando eu reconheço que a minha vida não está bem, aí começa a mudança. Quando eu percebo que não está legal, aí eu começo a avançar, aí eu começo a melhorar. Pelo menos só por reconhecer, você já saiu do patamar de não se enxergar. Já está pelo menos agora enxergando a própria vida, os próprios erros, as próprias falhas. Depois, o segundo passo, quando eu aceito a obra da salvação na minha vida. Quando a obra que foi realizada no Calvário, quando a obra da cruz, a obra da salvação, quando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, quando eu aceito o sangue, o sacrifício, a obra do Calvário ser liberada para a minha vida, aí as coisas começam a mudar. Tem pessoas que elas até acreditam que Jesus existe, elas até acreditam que Jesus passou por essa terra, mas elas nunca declaram que Jesus é o Senhor da vida dela. Elas nunca aceitam a obra da salvação sobre a vida dela. Elas não se permitem serem lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Elas não se permitem serem purificadas pelo sangue de Jesus. O primeiro passo, eu reconheço que eu estou na escuridão. O segundo, eu reconheço que Ele fez uma obra por mim. Eu reconheço que Ele pagou o preço para que eu fosse salvo. Eu reconheço que eu posso ser transformado, reconhecendo o que Ele fez por mim. Isso é uma luz no final do túnel. Isso é uma luz no meio de uma escuridão. Isso é um ponto de mudança. Existe uma mudança, uma oportunidade para eu poder vencer, para eu poder ser transformado. Existe uma obra que Ele realizou e eu preciso aceitá-la na minha vida. Quando eu tomo essa decisão, quando eu caminho nessa caminhada de fé, esses são os pilares da mudança de alguém. O que nós precisamos, tem muitas pessoas que até vieram à igreja, tem muitas pessoas que estão até assistindo pela internet as transmissões, os cultos, mas ainda não executaram em sua vida essas atitudes de transformação, de mudança. A vida não muda porque ela não reconhece que ela está no pecado. Ela continua, acaba a live, acaba o culto, ela sai da igreja, ela continua frequentando os mesmos lugares, ela continua tendo os mesmos contatos, ela continua tendo o mesmo estilo de vida, porque ela não reconhece que a vida que ela está não pode continuar do mesmo jeito. É preciso reconhecer que eu estou no erro, que eu estou no pecado. É preciso reconhecer que a nossa vida está numa escuridão, para que eu possa aceitar a obra que Ele realizou por mim. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro passo para essa mudança, pilar para essa mudança, é confessando seus pecados e desejar profundamente não mais cometer. Essa mensagem nessa noite é uma mensagem muito simples, é uma mensagem com base de fé, é uma mensagem muito básica da conversão cristã, é uma mensagem como pilares rasos e bases da conversão cristã. São pilares que nunca devem ser, nunca podemos deixá-los cair, porque são eles que sustentam a nossa fé, são eles que sustentam a nossa conversão, são eles que sustentam uma mudança de vida, uma transformação de vida. Não importa quanto tempo você tem na fé, se você não enxergar mais o seu pecado, você está na escuridão, mesmo com 20 anos de igreja. Se você não reconhece mais a obra da cruz para a tua vida, você está desvalorizando o sangue do Calvário. Você está calcando os pés do Evangelho, conforme diz em Hebreus. Você está rejeitando a obra da cruz de Cristo, a obra que Ele fez para a nossa tão maravilhosa salvação. Quem está entendendo, diga amém.
E terceiro, confessando os seus pecados. De repente podemos cair, irmãos, preste bem atenção. De repente podemos cair nessa cilada de achar que porque temos 10 anos na fé, eu particularmente tenho 18 anos na fé, achar então, vai completar 18 anos, melhor dizendo, 17 anos e meio na fé, e de repente eu posso achar que não preciso mais confessar o meu pecado para Jesus. Só o que eu sei de Deus já é suficiente. Só o que eu já conheço, o que eu estudei de Bíblia, o quanto eu orei na minha história, quantas vezes eu fui no monte, quantos congressos participei, quantas conferências, treinamentos, seminários, quantos cultos eu já participei, quantas quarta-feiras, quantas campanhas, 12 dias, quantos anos, campanha de Pentecostes, quantas vezes eu já estive no altar, pregando, louvando, cantando, adorando. Então, está tudo lindo. Na verdade não é assim. O meu arrependimento de ontem não me purifica hoje. Eu vou repetir. O meu arrependimento de ontem não me purifica hoje. O que me purifica hoje é o meu arrependimento de hoje. Não é a minha caminhada de fé que me purifica no Evangelho. É a minha vida hoje. Vós nessa noite, todos que aqui estão, aqueles que estão pela internet ouvindo essa palavra, a palavra tem o poder de purificar a tua vida. A palavra de Deus tem o poder de purificar a tua vida. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem o poder de purificação sobrenatural. E tem gente que de repente está rejeitando, deixando de lado a palavra de Deus. Tem gente que já não está mais confessando os seus pecados, não reconhece mais que estão cometendo pecados. Podemos com o tempo deixar alguns pecados, podemos com o tempo ter melhorado na caminhada de fé, podemos com o tempo ter deixado de algumas práticas mundanas que vivíamos, glória a Deus por isso. Mas continuamos sendo pecadores, carentes, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Continuamos necessitados da bondade, da graça de Deus sobre nossa vida. É importante nós lembrarmos sempre disso. Por quê? Para manter os pilares da mudança sempre em pé. Para manter os pilares de uma transformação de vida sempre em pé, sempre firmados. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e fala assim: ó, você precisa a cada dia confessar o teu pecado ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: aquele que confessa os teus pecados e o deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre os teus pecados, não prosperará. A vida da pessoa não dá certo, irmão. Aquele que encobre os seus pecados, dizem Provérbios, aquele que encobre os seus pecados não prospera. Aquele que faz, se de repente faz escondidinho, e na hora que chega em casa com a esposa, ele pensa que ninguém viu, e ele encobre e tal, tá tudo lindo. Chega em casa com o marido, ela pensa que ninguém sabe, ela pensa que ninguém viu, e ela encobre o seu pecado. Ele pensa que o pai não sabe, pensa que a mãe não sabe, faz nas escondidas, faz no cantinho, faz com os amigos, faz em algum lugar, e de repente percebe e acha que ninguém está sabendo. Ele encobre o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Quando eu falo, declaro o meu pecado, confessando ele a Jesus, eu estou reconhecendo o que eu fiz. Eu não estou aceitando mais aquilo que eu mesmo fiz. Embora eu mesmo tenha feito, eu estou declarando: Senhor, me perdoa pelo pecado que eu fiz, me perdoa pelo erro que eu fiz. Jesus gosta de ver pessoas se posicionar, pessoas serem verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus. Não são aqueles que flutuam no espírito, mas de repente tem uma vida cheia de pecado coberto. Homens de Deus e mulheres de Deus são aqueles que reconhecem o seu pecado. Existe um costume judeu de orar
Se você vê no Muro das Lamentações, judeus estão assim de ajoelhados, estão batendo a mão no peito. O que significa bater a mão no peito de um ritual judaico? Um judeu ortodoxo, ele faz esse ritual batendo a mão no peito, orando. Sabe o que significa isso? Eu reconheço, Senhor, o meu pecado. Eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pobre, reconheço que sou miserável, reconheço que tenho pecado, falhado diante do Senhor. Perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, perdoa o meu pecado. João Batista, quando apareceu batizando as pessoas, sabe o que João Batista dizia? Arrependei-vos e sejais batizados. Filas e filas de pessoas apareciam para ser batizados. Por quê? Eles queriam ser perdoados, eles queriam ser purificados. Somente uma vez por ano era feito um ritual no templo, aonde se oferecia um cordeiro para ser imolado, para ser morto, e aquele cordeiro recebia o pecado do povo. E quando aquele cordeiro era oferecido pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote matava aquele animal, o sangue do povo, ou melhor, o pecado do povo vinha sobre aquele animal, e aquele animal morria em favor do povo, e o povo era purificado dos seus pecados por causa de um animal que havia sido morto. Esse era o ritual de Deus, direcionou para o povo. Mas agora Jesus, ele vem e se faz como um cordeiro. Jesus, ele vem e morre pelos nossos pecados, o perfeito cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e se entrega na cruz, e todo o pecado, a Bíblia diz que o pecado que nos traz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelo quanto ele sofreu, nós somos sarados pelo sangue derramado na cruz. A Bíblia diz em João: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, temos um advogado justo e fiel. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga graças a Deus. Pastor, essa mensagem encaixaria bem numa santa ceia. Na verdade, essa mensagem encaixa bem todo dia, porque todo dia nós pecamos. Certa vez um político muito famoso no Brasil, não pelas boas obras que ele fez, mas pelo quanto ele roubou, ele disse certa vez em uma entrevista, ele foi até a igreja naquela ocasião, tomou a hóstia da igreja católica, e a repórter chegou para ele e disse assim: percebemos que o Senhor não foi se confessar primeiro para depois tomar a hóstia. Ele disse assim: eu não preciso me confessar porque eu não tenho pecado. E a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado, comete pecado. Faltou ele ler a Bíblia. Quando eu assisti aquela matéria, aquela entrevista, eu comecei a rir, falei: que pena, não enxerga o próprio pecado, não enxerga o próprio erro. O que muitos falta para enxergar o próprio erro é a falta da meditação na palavra, porque a palavra é luz. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina toda a escuridão que há em nós. A palavra de Deus, ela ilumina todas as trevas que há em nós. Toda e qualquer escuridão, pecado escondido, todo e qualquer algo no coração, o Espírito de Deus, pelo poder da sua palavra, ele vai ao nosso íntimo. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Por isso que a pessoa vem na igreja e parece que contaram a vida dela para o pastor. A pessoa assiste uma live dessa e de repente ela imagina: parece que falaram da minha vida, Deus está falando comigo, parece que o pastor conhece a minha vida, mas eu não conheço, mas Deus te conhece, aleluia. E o Espírito de Deus que me revela a palavra, libera a palavra de vitória, de bênção para a tua vida, para você crescer, para você se arrepender do pecado, para você manter viva na sua vida os pilares da mudança, para você manter vivo no seu coração esse caminho de fé, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quarto, agora começa a ficar mais interessante.
Quarto pilar dessa mudança: continuar aceitando a obra da cruz e continuar confessando os pecados. É muito parecido com o terceiro. O segundo, eu reconheço a obra da cruz. O terceiro, eu peço perdão pelos meus pecados. O quarto, eu continuo reconhecendo e continuo pedindo perdão. É muito parecido com o segundo e o terceiro. O grande problema no meio da caminhada é que de repente alguns eles vêm até a igreja, levantam a mão, entregam a vida para Jesus. No primeiro dia confessam seus pecados e parece que está tudo lindo, perfeito. A gente fica feliz e olha, o irmão aceitou Jesus, que bênção, glória a Deus. Mas e depois não há uma continuidade, não há uma caminhada de fé. Por quê? Porque foi só aquele dia. Enquanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo dele, mais me constrange, mais eu percebo quanto pecador eu sou. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo quanto santo Ele é. E mais eu percebo quanto Ele me ama, porque Ele quer me tornar igual a Ele. A Bíblia diz que aquele que está nele também deve andar como Ele andou. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Eu fico mais apaixonado ainda por Deus, porque Ele quer me tornar igual a Ele. Eu fico mais apaixonado ainda porque Ele quer me dar uma coroa de justiça, de glória. Ele quer me dar vestes incorruptíveis de salvação, de glória, de justiça, de misericórdia. Ele quer me coroar de honra. Logo eu que não mereço, como dizia aquela música linda do nosso irmão saudoso Lázaro, que partiu para o Senhor. Logo eu, pecador, por que me resgatou? Por que me ama tanto assim? Logo eu, ele dizia, maconheiro, gerador de cocaína, isso que ele dizia naquela música. Por que me amou tanto assim? Essa é uma verdade. Talvez você não fumou maconha, não cheirou cocaína, talvez você não se prostituiu, mas pecado todos nós temos. E se você não reconhecer a obra da cruz da tua vida, não confessar o teu pecado a Jesus, você não é salvo. A Bíblia diz: aquele que crê com o coração e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Porque aquele que confiar nele jamais será envergonhado. Olha que palavra de vitória para nós, irmãos. Continue reconhecendo a obra da cruz e continue confessando o seu pecado. Diga bem forte: eu vou continuar. Mais forte: eu vou continuar. Quinto, desperte em você mesmo o desejo ardente de ajudar na obra de Deus por gratidão. Irmãos, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo a sua misericórdia por mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo o seu amor por mim. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu preciso fazer mais, porque Ele fez tanto e o que eu faço é tão pouco. Tudo que eu fiz é como que nada perto do que Ele já fez. Eu tenho 18 anos na fé. Nesses 18 anos na fé, eu tenho pelo menos 9 como pastor titular, pelo menos uns 15 como pastor envolvendo ao pastor auxiliar junto, pelo menos uns 16, logo no comecinho da fé já me tornei diácono também. Mas tudo isso não me salva. A obra que eu fiz até hoje não me torna melhor e também não me salva, porque a salvação não é pelas obras, é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Todos esses anos que eu fiz não se compara ao que Jesus fez por mim. O como Ele amou, o jeito que Ele me amou, sendo nós ainda pecadores, sendo eu falho, sendo você falho, sendo nós com nossos erros e falhas, e Ele tão perfeito e santo, Ele nos abraçou com o seu amor de graça e de bondade, de misericórdia. Ele trouxe sobre nós a graça, nos envolveu com sua misericórdia. Quanto mais eu sei disso,
Quanto mais eu aprendo sobre isso, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me apaixono pelo meu chamado, mais eu me apaixono pela obra, e mais eu me envolvo com a obra de Deus, por gratidão, simplesmente por gratidão, simplesmente por gratidão. Tudo que faço, tudo que realizo, seja o lavar de um banheiro, seja olhar um carro, pregar uma palavra, fazer uma visita, seja orar por alguém, consolidar alguém, evangelizar alguém, ajudar alguém, discipular alguém, seja qualquer obra que formos fazer, tudo vejo isso por gratidão, tudo porque Ele fez por mim. Quando nós enxergamos e vivemos os pilares da mudança, a gente se apaixona por Jesus e a gente quer fazer algo para Ele. Todos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, a gente não ouve falar em cristãos que se convertem e não querem fazer nada. Não existe na Bíblia cristãos que se convertem e simplesmente têm uma vida normal e não quer fazer nada. Pelo contrário, na Bíblia, todo aquele que se converte se torna alguém para fazer algo para Deus. A Bíblia diz que a cada um que se convertia, eles começaram a ser perseguidos, e aonde eles iam, mesmo com perseguições, eles pregavam o Evangelho, arriscando as suas próprias vidas pela obra de Deus, para que outros fossem alcançados, fossem salvos pela obra da cruz. Quando eu reconheço o que Ele fez, eu me torno grato por Ele. Eu então arregaço as minhas mangas, eu vou fazer alguma coisa. Eu quero que outros sejam salvos também. Eu quero que outros sejam alcançados também. Eu quero que outros sejam abençoados também. Não podemos permitir que haja em nós, preste bem atenção, você que está em casa também, não podemos permitir que haja em nós um sentimento de cristão pacato. O que é isso, pastor? Cristão parado, que de repente não faz nada, não ajuda em nada, não contribui em nada, não colabora em nada. Se eu reconheço a obra da cruz na minha vida, eu preciso no mínimo por gratidão a Ele. Não é para ajudar uma igreja, não é para agradar um pastor, não é para ter um cargo, não é para ter um status, para ter uma posição, para aparecer na live. Não, é por gratidão, por gratidão, por gratidão. A gente faz, a gente realiza, a gente visita, a gente ora, a gente prega, a gente evangeliza por gratidão, simplesmente por gratidão, simplesmente com o coração agradecido por tudo que Ele fez por nós. E detalhe, por tudo que Ele continua fazendo, porque a obra de Deus não parou, a obra de Deus continua. Na minha vida eu vejo a cada dia a obra de Deus continuando. Na sua vida eu vejo a obra de Deus continuando. Olhe para esse irmão perto de você e fala assim, coloque o seu coração de gratidão para servir a Deus com a sua vida. Pilares de mudança, pilares de mudança. Reconheça que você está na escuridão. Aceite a obra da salvação em sua vida. Confesse os seus pecados profundamente para não mais cometer. Continue aceitando a obra da cruz e continue confessando os seus pecados. E desperte em você o desejo ardente de ajudar na obra de Deus por gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi, um menino, pastor de ovelhas, ficava no campo cuidando das suas ovelhas, tocando a sua harpa, adorando ao Senhor Jesus. E de repente, quando o rei lhe chamava, ou melhor, quando algum servo do rei lhe chamava para ir até o palácio, ele ia até lá e tocava a harpa. E quando ele tocava a harpa, o demônio saía da vida do rei. O espírito mau saía da vida do rei, quando ele adorava ao Senhor naquele lugar. Quando você chega, o mal tem que ir embora. Quando aonde você chega, o mal tem que ir embora. Mas Davi chegou para fazer a diferença. Davi não simplesmente chegou ali e falou assim, infelizmente não posso fazer nada.
Tem que chamar um especialista aí, um exorcista. Tem que chamar alguém, chama um outro pastor aí, chama um profeta lá, chama um profeta, Natan. Chama um profeta da época aí, não sei o que pode fazer. O que é que podemos fazer? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Com a sua vida no seu trabalho. Está difícil lá, tem um monte de gente atribulado lá no seu trabalho. Só complica tudo, um monte de gente demoniada. Adore ao Senhor no seu trabalho. Coloca Jesus para reinar no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu colégio, na sua escola. A partir do momento que houver um interessado lá, pega ele, traz para perto, começa a evangelizar, começa a discipular, começa a falar de Deus. Vai aparecer outro, vai aparecer outro, vai aparecer outro. O Espírito de Deus vai tocar pessoas. Pessoas serão constrangidas. Vão chegar e dizer assim, ó: eu estou querendo mudar, não consigo mais, a minha vida não dá mais do jeito que está. Estou percebendo que eu estou fazendo tudo errado, percebendo que eu vivo na escuridão. Eu preciso de ajuda. Me ajude. E aí você ora por essa pessoa. Você abençoa essa pessoa. Você clama a Deus pela vida dela. Quer ver um detalhe aqui? Quando você for dar um conselho para alguém, quando você for dar uma direção boa para a vida de alguém, um conselho para a vida de alguém, feche com oração. Feche com oração. Quando você só dá um conselho, ele pode ser até uma palavra boa, mas se torna só uma palavra motivacional, só uma palavra de autoajuda. Quando você fecha com oração, você liga na terra para que seja ligado no céu. Você envolve o espiritual no negócio. Deus confirma do alto, a bênção vem para baixo. E quando você aconselha, você vai embora, o Espírito de Deus continua na mente daquela pessoa, falando com ela, liberando para ela direções que você falou para ela. E a pessoa no outro dia vai falar assim, ó: você acredita que eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava falando aquilo que você falou? Você acredita que eu liguei o rádio e a música que cantava estava falando aquilo que você falou? Você acredita que depois eu fui conversar com fulano e fulano falou a mesma coisa que você falou? O que é isso, irmão? É o Espírito de Deus agindo na vida da pessoa para que ela confie na palavra que você liberou para ela. Sabe o que se chama isso? Testificação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele confirma, ele traz testificações, confirmações, para que a palavra dele ganhe cada dia, cada momento, cada hora mais peso na vida da pessoa, para que ela entenda que aquilo que foi falado não foi alguém que falou, foi Deus que falou para ela. Quem está entendendo, diga amém. Em outras palavras, deixa a sua boca ser boca de Deus. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser um canal de Deus para a vida de alguém. Se você não puder fazer muito, pelo menos ore. Se você não tiver nada para falar, ore pelo menos por alguém. Se alguém chegar com a vida quebrada, arrebentada, e você não souber como resolver, você não sabe que conselho dar, você não sabe o que falar, você não sabe como sair, olha, eu não sei o que dizer, mas nós vamos orar. Vamos apresentar para Deus. Ore. Isso me faz lembrar, recente agora, um rapaz me liga na minha casa. Meus filhos estavam lá e eu atendo o telefone pelo viva voz. A minha esposa estava na cozinha. Da cozinha ela ouviu. O rapaz disse assim: é da igreja? Eu falei: isso, era o meu celular, não sei de onde que ele arrumou. É da igreja? Eu falei: isso, é da igreja Quadrangular, Vila Monteiro. O senhor é pastor? Eu falei: isso, sou eu, pastor. Pastor, fala uma palavra para mim, porque eu estou com um revólver na minha cabeça agora. Eu preciso da sua palavra, senão eu vou me matar agora. O que você faz? Os meus filhos ouviram isso, a minha esposa ouviu isso. Minha esposa veio para a sala, todo mundo ficou em choque. Eu falei assim: antes de eu te falar qualquer coisa, deixa eu orar por você. Vamos orar primeiro. Ore comigo. E eu comecei a orar.
Senhor Deus, vai de encontro a esse rapaz aonde ele estiver agora. Entra com o teu poder na vida dele. Comecei a orar. Eu repreendo todo espírito da morte da vida dele agora. Toda maldição vai embora da casa dele e da vida dele agora. Que o desejo da morte acabe. Que venha a vida, venha a luz. Comecei a orar, comecei a liberar palavras proféticas para a vida daquele rapaz. Quando eu terminei a oração e disse amém, aquele rapaz estava chorando. Chorando copiosamente. E dizendo assim: pastor, o senhor salvou uma vida. Eu não vou me matar mais, pastor. Eu já guardei o revólver aqui. Eu vou ir na sua igreja. Ele nunca apareceu aqui. Mas aquele dia fez a diferença. Uma oração fez a diferença. Talvez a gente não saiba o que falar em alguns momentos, mas a gente puder orar, apresentar diante de Deus, Deus faz. Porque ainda que eu venha falar, na verdade eu só é bom quando é Deus que fala na minha boca. Só é bom quando eu falo a palavra de Deus. Só é bom quando o meu conselho é bíblico. Quando eu libero uma oração, eu estou colocando Deus no negócio. Senhor, entra em ação. Entra na frente, porque eu não posso. Toma a frente, entra no controle. Está nas tuas mãos, faz a obra. E Deus faz. Quem confia que Deus faz? Deus faz. Deus faz. Deus faz. Deus faz. É tão lindo, irmãos. Eu espero em Deus que você possa passar por isso. Você vai expulsar demônios ainda na sua vida. Em nome de Jesus. Que você possa expulsar demônios. Tenha essa experiência. Expulsar demônios. É tão lindo quando você vê de repente a pessoa com o rosto distorcido, está com a cara fechada, as mãos estão assim, a voz está grossa, a pessoa está toda nervosa. Irmão, é tudo estranho. De repente você invoca o poder do nome de Jesus e ora pela pessoa. Todo mal vai embora agora, em nome de Jesus. Saia! E de repente a pessoa, e você olha, o semblante muda. E a pessoa já começa a chorar. E a pessoa: o que aconteceu, pastor? O que aconteceu? E você tem que explicar para ela, porque o demônio cega ela. O Espírito de Deus não faz isso. Ele não se apossessa da pessoa, cegando a pessoa. A Bíblia diz: entregue a Deus o culto racional. Nós sabemos que estamos aqui, sabemos o que estamos fazendo. Eu estou com o Espírito Santo em mim, você está com o Espírito Santo dentro de você. Mas Ele não nos deixa cegos. Ele nos deixa com o entendimento racional do que estamos fazendo. Diga graças a Deus. O Espírito cega a pessoa, envergonha a pessoa. É tão lindo você ver a pessoa bem, a pessoa mudada, a pessoa um outro semblante, um semblante de paz, chorando, a pessoa se arrependendo, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, querendo mudança para a sua vida. É lindo. É maravilhoso isso. O que é isso, pastor? É obra da cruz. A gente só consegue expulsar o demônio em nome de Jesus, porque Jesus se entregou na cruz. E pelo fato dele se entregar na cruz, em Filipenses 2 diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse poder que está sobre Ele libera sobre nós. Jesus disse: vá, portanto, ide em meu nome. Eis que lhes dou a autoridade, eis que lhes dou o poder. Ide em meu nome, expulsai os demônios, curai os enfermos. Essa palavra de Deus está sobre nós, a igreja de Cristo. Mas precisamos estar dentro dos pilares da mudança. Tem gente que não saiu do primeiro ainda, não enxerga que a vida dela está na escuridão. Tem outros que não saíram do segundo pilar ainda, não reconheceram que há uma obra da cruz para a vida dela. Tem outros que não entraram no terceiro pilar, não se confessaram, não confessaram os seus pecados, não se arrependeram dos seus erros, das suas falhas, não rasgaram a sua vida para mudar. Quando eu confesso meus pecados, eu me limpo, eu me purifico. O que me leva ao mal não são simplesmente o mundo, a situação em si. O que me leva ao mal é o pecado que está em mim.
O apóstolo Paulo diz: quando eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, não sou eu quem faço, é o pecado que habita em mim. Quando o pecado reina na sua vida, você faz aquilo que você não queria fazer, você comete aquilo que você nem queria cometer. Há uma guerra entre o espírito e a carne, para que ambos não façam a vontade um do outro, e você guerreia no espírito, mas você precisa estar firme em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Continue reconhecendo a obra da cruz, continue confessando seus pecados, e tenha um coração de gratidão, e se envolva na obra de Deus. Regace as suas mangas para trabalhar, para servir a Jesus na igreja de Cristo, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Rogai ao Senhor da seara, porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. O que Jesus estava dizendo é: o que falta no mundo não é pessoas para ser salvas, o que falta é pessoas para pregar o evangelho, para levar uma contribuição de salvação para os outros. O que falta nesse mundo são pessoas com coração de amor para levantar o perdido, alcançar o necessitado a todo custo. O que falta nesse mundo não são pessoas perdidas, falta cristãos que arregaçam as suas mangas e entendem que pela obra de Jesus tem que ter coração de gratidão e arregaçar as mangas para cumprir o chamado, o propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém.